Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal Rodrigo Zurá Convergentes. Eu sou então oraculista de baralho cigano, de jogo de búzios e tarô dos orixás. Também sou terapeuta esotérico e sacerdote afro-umbandista. E a gente segue então essa série do Petit Lenormand no dia a dia. Na semana passada, então, a gente falou sobre a carta A Casa e eu venho trazer então alguns feedbacks de como foi a minha semana com a carta da casa. Se vocês estão acompanhando e estão entrando nessa energia, então seria interessante se vocês quisessem colocar um comentário de como foi a semana de vocês com a carta A Casa, tá? Enfim, eu parei muito para pensar e até dei uma notada para deixar, digamos assim, essa ideia bem clara da minha vivência, então, com a carta 4 a casa, porque hoje a gente vai falar da carta 5 a árvore, tá? Enfim, como ela representa essas questões de casa própria, foi justamente a semana que eu me preocupo, né, com o pagamento da minha casa própria, né, virada de mês, enfim, essa é uma questão. Também foi uma semana que eu fiquei muito nessa coisa de trabalho, casa, casa, trabalho, porque eu disse para vocês, eu passei por um período de bastante correria externa, né? Tava com essa energia de expansão do navio e senti essa necessidade do conforto, de estar no meu espaço íntimo. Também, como a casa é um espaço de convívio, eu também, digamos assim, abri a minha casa para receber algumas pessoas que estão fazendo um curso presencial comigo de Petit Lenormand, de baralho cigano. Está sendo uma experiência muito legal. É quando a gente também traz para o nosso íntimo as pessoas, né? Enfim, tem essa confiança de ter pessoas com a gente no nosso espaço interno, no nosso espaço de proteção. Eu também não tinha comentado que no baralho cigano, no Petit Lenormand, a carta 4 a casa, ela tem um rei de copas. Então, ao mesmo tempo que essa imagem do rei passa muito aquele arquétipo, aquela simbologia de alguém que busca estruturar, nós temos um naipe de copas. Então a gente poderia pensar num pai protetor, ou naquele que se preocupa com conforto, se preocupa com a nutrição, ou então até mesmo com a proteção, né? Dentro de um espaço. Então a gente tem que pensar um pouco nessa carta também como uma carta pessoal de alguma certa forma, tá? Enfim, e eu nesse momento, o meu sistema de proteção é muito provido por mim mesmo, né? Enfim, eu já tenho meu pai falecido, claro que ele mora no meu coração e me ensinou muita coisa legal, tá? E a gente vai falar um pouquinho adiante questões também de árvore genealógica e de família também na carta 5 a árvore. Não é à toa que ela está próxima da casa, tá bom? E também eu fui limpar espiritualmente uma casa de uma grande amiga, que nós temos, digamos assim, intimidade de conviver dentro do mesmo espaço. Foi uma cuidadora da minha casa, enfim, é praticamente uma vizinha também, porque essa ideia de vizinhança e de proximidade também está na energia da carta 4 a casa. Ainda mais quando a gente tem essa tipo de vizinhança que é uma vizinhança com intimidade, porque ela conviveu dentro da minha casa, cuidou da minha casa, posou na minha casa, ficou na minha casa. E eu também me sinto muito à vontade para estar na casa dessa minha amiga, tá? Outra coisa, eu também providenciei um presente, um chá de panela para uma amiga que está montando uma casa, está num relacionamento. Também parei para pensar sobre essa energia quando a gente está estruturando uma casa, né, para trazer mais conforto para nossa vida. E nesse sentido eu pude ajudar, tá bom? E hoje nós vamos iniciar com a carta 5, tá? A nossa semana então vai ser a da carta 5, a árvore, ok? Um 7 de copas. E enfim, e eu parei para pensar muito nessa questão do que a carta 5 pode nos trazer de virtudes, pode nos trazer de vícios, de sombra, de luz, de fluxos ou até mesmo de blocos e bloqueios e como pensar a minha semana, tá? A carta da árvore, ela tradicionalmente é muito associada com condição de vida e de saúde.
Então seria uma excelente semana para eu pensar isso, tá? Condição de vida e saúde, tá? E vamos ver como é que vai ser na semana que vem, tá? É uma árvore também que fala assim de ancestralidade, fala de raízes, de firmar raízes, fala daquelas coisas que precisam de muito tempo para serem bem elaboradas, para darem frutos. Então, uma carta também que te pede paciência, é uma carta que te pede resiliência. Ela pode passar um pouquinho assim de tédio, de preguiça, à medida que o tempo dela é muito diferente da nossa correria do dia a dia. Ou seja, é uma carta bastante rica, porque se ao mesmo tempo ela fala de saúde e condição de vida, ela fala de outras questões que possam estar envolvidas com isso. Tem algo de plantar e colher num sentido das escolhas que a gente vai fazendo com atenção para que lá na frente, bem lá na frente no tempo, a gente tenha de fato um fruto esperado. Então, é uma carta que nos desafia com paciência, sim, tá? E também é uma carta que nos pede atenção para a nossa saúde, tá? Para a nossa integridade, né? Nós temos raízes, nós temos um caule que estrutura, nós temos assim galhos que se multiplicam, que têm folhas, que absorvem luz solar, fazem fotossíntese, produzem matéria orgânica para nutrir a própria árvore. Esse processo, desde uma semente, uma germinação até uma árvore, é um processo muito longo. Existem árvores que são seculares e que assistem a várias gerações de vida. Então, elas representam testemunhos das gerações, ok? Aí que vem essa questão da ancestralidade também, né? E quando a gente fala em raízes, a gente também fala de tradição, tá? Eu paro muito para pensar nessa carta com relação não só àquelas tradições de família, aquilo que a gente tem enraizado na nossa vida e conversa um pouquinho com as rotinas da casa 4 e da zona de conforto também, né, e das nossas crenças, né, na tradição de família. Mas também é uma carta que me remete muito, assim, no meu caso em especial, que sou uma pessoa de rito afro-umbandista, que fala muito das tradições que a gente traz de uma ancestralidade também religiosa, né? Dos nossos grupos religiosos, dos nossos ancestrais, pai de santo, vô de santo, bisavô de santo, que vão trazendo a tradição ritualística, dos seus ensinamentos de vida também, desde a sua origem lá na Nigéria ou lá no Benin, enfim, quando os nossos ancestrais que foram escravizados vieram para cá, trouxeram a sua tradição. Então, existe essa questão do tempo, né? Do passado para o presente, do presente para o futuro, mas enfim, é bom refletir. Eu falei para vocês que eu estou utilizando então o iniciante Lenormand da Paty Maranhas lá da Magia dos Decks do Instagram, e eu trago algumas palavrinhas chaves aqui, tá bom? É essa cartinha aqui, tá? Saúde, bem-estar, crescimento, raízes, ancestralidade, demora, vida, organismo, oxigênio, DNA, frutos, lentidão, resistência e resiliência, projetos e paciência. Interessante, com resistência e resiliência, a gente pode pensar que a árvore está num ambiente externo, ela vai passar por muito calor do sol, ela vai passar por muito vento, por muita chuva, por muita tempestade, e ela vai estar firme lá, certo? Aguentando todas essas intempéries e viva, tá? Viva e íntegra, tá? A próxima carta, depois, na outra semana, vai ser nuvens, né? Então, a gente vai se preparar algumas possíveis tempestades, algumas intempéries, enfim. Mas nessa semana a gente vai pensar sobre permear com essas ideias aqui. Também tem uma ideia de bem-estar, é um conceito bem mais amplo do que saúde, um conceito muito mais integral. Eu participei, então, eu falei para vocês nos outros vídeos da Primavera das PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde, onde a gente discutiu a inserção de outras práticas na atenção básica à saúde, que não sejam só procedimentos médicos, de enfermagem ou de fisioterapia, e que podem te considerar como ser integral. Não como protagonista, mas como complementares, tá? Eu sempre faço questão de falar isso, porque às vezes as pessoas querem se empoderar com
com uma ideia de terapeuta que pode protagonizar a saúde de uma pessoa. Nós estamos falando de saúde aqui, né? Enfim, a gente não pode perder de vista que a ciência nos ajudou muito a evoluir com a questão de adoecimento e de cura, tá? Porque essa carta também fala de adoecimento e de cura. E como a gente ampliar o conceito de saúde para bem-estar é capaz de nos abarcar como seres mais integrais, tá? Enquanto seres físicos, seres espirituais, seres emocionais, seres sociais, seres ambientais, seres cósmicos, ok? Então é nessa ideia que a gente fala de práticas integrativas e complementares como sinônimo de holismo, tá? Mas um termo mais técnico e mais justo para inserção, então, nas práticas de saúde. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente segue, então, com o nosso Petit Lenormand no dia a dia. Até a semana que vem com a carta árvore, quando a gente traz o feedback. Comenta aqui embaixo o que tu achou do vídeo, o que você também passou com a carta a casa, como eu falei no começo. Curte, se inscreve no canal, divulga para os teus amigos, para tuas amigas. Eu deixo bênçãos abundantes do universo. Um grande beijo e até semana que vem.